Boa tarde, irmãos. É com grande alegria que estou aqui de novo para falar com vocês a respeito de uma experiência que eu tenho quando eu estava ainda fazendo o vestibular e morava ainda no Rio de Janeiro. Eu era uma pessoa jovem e eu queria muito, estudei demais para entrar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque eu queria fazer psicologia. Naquela época, o vestibular não era unificado, era um vestibular para cada matéria. Então, como era de psicologia, eu tinha provas eliminatórias e as provas classificatórias. As provas eliminatórias, se você tirasse abaixo de 5, você já estaria reprovado automaticamente. Bom, eu fiz a prova de português, passei, fiz a prova de inglês, passei, fiz a prova de matemática e foi muito difícil, muito difícil. E eu sabia que Deus tinha para mim uma missão na minha vida e Ele sempre me deu assim dentro de mim, e de maneira quase que inata, uma vontade muito grande de ajudar outras pessoas. Então, eu estava, quando eu fui conferir o gabarito de matemática, eu não passei pelo gabarito. Eu iria tirar por volta de 3,5, por aí, de 3,5 a 4. Não iria passar, não havia possibilidade de eu passar. Eu fiquei muito triste, porque eu tinha estudado muito. Como minha família não tinha condições, meus pais não tinham condições de pagar um cursinho para mim, eu entrei naqueles cursinhos que você, naquela época, entrava assim em outubro e se você passasse, dava mais nome para o cursinho. Então eu fiz isso. Fiz um cursinho lá na Avenida Presidente Vargas. E aí eu estava assim, muito animada, porque eu estudei muito. Eu nem dormia, porque eu estava trabalhando já e eu ficava estudando assim quase que até o amanhecer do dia, né? Tinha cotas de quanto que eu ia estudar por dia, eu cumpria aquilo, tinha uma disciplina absoluta para poder estudar, até coisas que eu nunca havia visto, né? Bom, eu então fiz a prova de matemática, muito difícil, conferi o gabarito e não tinha passado. Aí eu desisti. Falei assim, bom, nem vou voltar mais aqui, porque eu morava em Maria da Graça. E era lá na Graça Aranha, longe a beça. Mas calhou de, no dia que ia sair o resultado, já tinha saído um dia antes o resultado. Eu não fui ver, porque eu já sabia que eu não tinha passado. No dia seguinte era dia de escolha de classes para os professores, aonde que eu iria dar aula, aonde que eu não iria dar aula. E eu fui com a minha mãe para ela me ajudar a escolher o local de eu trabalhar. Eu escolhi na Penha. Mas aí acontece que eu estava ali e aonde saiu o resultado era um prédio pertinho do local onde se fazia a escolha de classes, de aula, o lugar, a escola que eu ia trabalhar. E eu não queria ir lá ver o resultado, porque eu já sabia. A mamãe falou, não, minha filha, vamos sim, minha filha, vamos, porque você já sabe que você não passou, não vai ser surpresa para você, mas a gente vai lá olhar.
Não custa nada olhar. Vamos lá ver, tá reprovada. Pronto, a gente viu que tá reprovada. Então, eu fui, minha mãe insistiu e nós fomos. Cheguei lá e Yolanda aprovada, com nota 6,5. Aí eu fiquei assim, o que está acontecendo, né? Eu fui então à secretaria perguntar o que aconteceu, o que houve. Então eles disseram o seguinte: olha, a prova de matemática foi tão difícil, tão difícil, tão difícil, que não passou nem o número de alunos de vagas que nós temos. Então a doutora Evanik, que é a diretora dessa área, ela resolveu fazer assim: quem acertou mais, tirou 100. Quem acertou X, tirou Y. Fiz uma regra de 3. Resultado, eu tirei essa nota e eu tinha sido aprovada. E o dia da outra prova seria no dia seguinte. Aí eu voltei assim, com um ânimo muito grande para casa, assim, nossa, então eu passei. E já pensou se eu não tivesse vindo aqui? Olha como tudo foi dirigido por Deus, né? Então eu voltei toda feliz, animada, passei aquela noite toda estudando para fazer a prova do dia seguinte. Então, meus irmãos, Deus tinha decidido, desde antes de eu nascer, desde a fundação dos tempos, Deus tinha decidido que aquela era a minha missão na face da terra, que eu ia estudar esse assunto de psicologia para poder ajudar as outras pessoas e também para eu poder viver na minha vida. Então, Deus me deu esse trabalho. Então, meus irmãos, eu queria contar esse testemunho e ler para vocês esse versículo que tem em Mateus 19, Mateus capítulo 19, versículo 26, que tem a parte que Jesus fala: Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Eu nem nunca tinha ouvido falar nessa possibilidade de fazer regra de 3, nunca nem tinha visto isso, essa possibilidade, pois para Deus tudo é possível, estava escrito lá, aprovada. Numa situação que eu tinha absolutamente certeza que eu seria reprovada, porque para Deus tudo é possível. Ele sabia, Ele tinha escolhido para mim. Ele me deu esse dom. Então Ele tinha escolhido para mim que eu seria psicóloga. E assim Deus cumpriu o seu propósito para a minha vida nessa profissão. Que Deus nos abençoe. E eu queria muito contar esse testemunho para vocês, que foi um testemunho muito, muito bonito, porque eu tinha pedido muito a Deus, que Deus me ajudasse, que eu passasse nessa prova. E eu passei. E essa prova de matemática, que eu tinha sido reprovada, houve uma mudança no critério. Eu não tinha sido avisada, quase que eu não vou lá. Eu fui por insistência da mamãe, porque Deus a usou como um instrumento nesse sentido. Então, creia, o poder de Deus, ele é impossível para nós compreendermos. Não temos condições. A gente tem que pedir e descansar, porque Deus tem a ação dele. E a ação dele, ela é uma ação que ninguém consegue de maneira nenhuma. A gente se surpreende, a gente não consegue deter, porque a ação de Deus é sempre boa e perfeita na nossa vida. Um bom dia para vocês todos, que Deus nos abençoe.